É carnaval e o programa Futebol Gaúcho entra no ritmo e desfila no Facebook, no YouTube e no canal 6 da NET TV. Confira as atrações do programa de carnaval. Benhur Pereira, técnico do Cruzeiro, nos fala do trabalho no início do campeonato e, em especial, a vitória na Arena na semana passada. A divisão de acesso do Rio Grande do Sul segue em pauta. Essa semana, os entrevistados são os presidentes do União Frederiquense, Lajadense e São Gabriel. Tarik, jogador com base no Juventude e Internacional, após rodar o mundo, agora é reforço do Ipiranga de Erechim em 2018. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho no Facebook, YouTube e no canal 6 da NET. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Futebol Gaúcho pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter e também toda terça-feira, às 7h30 da noite, aqui no canal 6 da NET TV. Quero aproveitar já na abertura do programa para agradecer a audiência de todos no primeiro programa pelo canal 6 da NET TV na semana passada e, claro, também por todas as participações e principalmente, os seus recados, os compartilhamentos pelas nossas mídias sociais. Já na abertura do programa, destacando, claro, o Campeonato Gaúcho da Série A que está em andamento. Lembrando que no final de semana passado, em função aí do feriadão de carnaval, nós não tivemos rodadas do Campeonato Gaúcho. Mas na quarta-feira nós tivemos o Grêmio jogando contra o Brasil de Pelotas na Arena e também o Internacional jogando na quinta dentro do Beira-Rio contra o São José. E é o que nós vamos conferir agora, os resultados dessas duas partidas no meio da semana passada pela rodada do Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira, o Grêmio venceu o Brasil por 2-1 de virada, jogo antecipado da 7ª rodada. Já na quinta-feira, o Internacional venceu o São José por 4-0, com ótima atuação de Potker, que fez 2 gols e 1 assistência. Esse jogo antecipado da 10ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018. Vamos conferir a tabela de classificação atualizada do Gauchão Ipiranga 2018. A tabela que mostra o Caxias na liderança. É o primeiro colocado, tem 13 pontos ganhos. Mesma quantidade de pontos do Brasil de Pelotas, mas nos critérios o Brasil é o segundo colocado. O Internacional, após vencer o São José, é o terceiro colocado, tem 12 pontos ganhos. E o São José aparece na quarta colocação com 10. O Veranópolis é quinto colocado com 7. O Cruzeiro é o sexto colocado com 7 pontos ganhos. São Luís de Juí, que está vindo da divisão de acesso, é o sétimo colocado com 6 e o Juventude ocupa no momento com 5 pontos a 8ª colocação, ou seja, os 8 primeiros classificados neste momento para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O Avenida de Santa Cruz é nono com 5 pontos, o São Paulo de Rio Grande é o 10º com 4 pontos e o último neste momento escapando da zona do rebaixamento. O Grêmio é o 11º com 4 pontos ganhos e o Novo Hamburgo é o lanterna com 2 pontos ganhos, fechando aí os 12 classificados do Campeonato Gaúcho. Falamos há pouco no Cruzeiro, que é o sexto colocado do Gauchão Ipiranga 2018, e o repórter João Batista Filho bateu um papo com o Benhur Pereira, técnico do Cruzeiro, aliás, um dos caras importantes na história recente dos últimos anos do Cruzeiro. Vamos para a rua então, João Batista Filho conversando com o Benhur Pereira, o técnico do Cruzeiro. E o canal Futebol Gaúcho recebe hoje um dos técnicos mais badalados deste Campeonato Gaúcho. Eu fiz questão de pagar um cafezinho para ele, afinal de contas, quem ganha no Grêmio com autoridade na arena, sem sofrer muito, tem uma outra oportunidade, mas que consegue uma vitória contra um Grêmio que foi campeão da Libertadores na arena, merece um cafezinho. Benhur, obrigado por nos recepcionar aqui na Federação. Obrigado nada,
O maior prazer estar com vocês aqui, principalmente quando a gente ganha, né? Que o treinador, quando perde, aí a cara fica um pouco fechada, mas feliz pelo resultado de sábado. Eu acho que o trabalho da minha equipe, no mínimo, conseguimos parar um pouco o Grêmio, né? Que é qualidade indiscutível. Eu quero começar por essa situação, então. As equipes do interior estão começando a se mobilizar. Eu lembro do ano passado eu ter falado com o Gabriel Ax, que trabalhava no Cruzeiro como um cara que fazia vídeos, que olhava, que analisava o adversário. Já se tem isso no futebol do interior, e como é que vocês estão conseguindo bater os clubes grandes? Na verdade, essa questão da análise, essa questão dos vídeos, hoje a maioria da equipe, pelo que a gente escuta, do interior tem. Hoje eu trabalhava com o Gabriel está em Portugal hoje. Eu peguei o Marcelo Cupini, que é um ótimo análise, e ele é meu auxiliar também. Quer dizer, existem algumas ferramentas que são utilizadas, né, para informações, e principalmente para nós também darmos informações para o nosso atleta, não só para a comissão, mas para os nossos atletas. O dia a dia dele, o treinamento dele é mostrado, o acerto, o erro, e a gente, para tentar sempre fazer a evolução do futebol e a evolução da equipe, com certeza. Onde é que é possível chegar com o Cruzeiro? O Novo Hamburgo é uma inspiração? Não é? Foi um acaso? Não por demérito do Novo Hamburgo, mas é que é muito difícil ter um time do interior campeão. Na verdade, se tu fores colocar o nível de investimento das equipes da capital, Inter e Grêmio, é uma questão absurda, né? Não imagino que uma folha de 6, 7 milhões contra 180, 200 do nosso interior. Claro que o interior também evoluiu agora na questão financeira, principalmente eu acho que Novo Hamburgo, Brasil e Juventude, mas há uma diferença, um abismo financeiro muito grande. Mas eu acho que o Novo Hamburgo dá uma esperança para as equipes do interior, principalmente porque o Inter e o Grêmio, eles vêm de uma pré-temporada um pouco mais, né, restrito a quantidade de treinamentos, mas eles com certeza no final vão evoluir. Então nós estamos focados na classificação. Esse é o primeiro. A partir dali nós vamos dar uma olhada. Ano passado de segundo pegamos o sétimo, só o Inter, né? Então esse ano vamos ver se a gente já na primeira parte não pega a dupla, para aí poder, quem sabe, aí numa semifinal, chegar numa semifinal, que eu acho que seria o grande passo para o Cruzeiro. Chegando numa semifinal, com certeza estaria num Campeonato Brasileiro, numa Série D ou numa Copa do Brasil. Esse é o objetivo de vocês, então? Não tenha dúvida, eu acho que sim. Claro que se as coisas forem acontecendo, né, eu acho que uma equipe volto a dizer, com nível de investimento a gente sabe que a classificação é o primeiro momento. O Cruzeiro está atrás. Para consolidar o trabalho do Cruzeiro é conseguir chegar num Campeonato Brasileiro, né, uma competição nacional, e a gente vai lutar muito para isso. Eu falava com o Benhur aqui antes, a gente estava tomando nosso cafezinho aqui, que eu fiz questão de pagar para o Benhur. Afinal de contas, o camarada não é sempre que se vence o Grêmio na Arena, um tricampeão da Libertadores, sobre as questões da Europa. O livro do Guardiola, as questões implementadas, as novidades para os jogadores. Como é que se trabalha isso no interior? Como é que se aplica essa realidade de não ter toda a estrutura, mas tentar pelo menos o conceito? Um time que não joga no balão, um time que não joga tão feio. Na verdade, volto a dizer, existem muitas ferramentas. Se tu tem a condição dos cursos, né, é muito importante. A gente acha que a evolução no futebol também passa por isso. Infelizmente, alguns cursos, principalmente, eu estava num programa de rádio citando outro dia a questão da CBF. Se tu parares para pensar, ela tem em dezembro e junho. Em dezembro tem a pré-temporada um gauchão, no meu caso, né? E em junho estava participando de uma Série D do Novo Hamburgo. Então, quer dizer, já fiquei fora dessa temporada. Né? Sem contar que, se não me falha a memória, é 15 mil mais todas as despesas no Rio. A questão, né, do financeiro, principalmente nós optamos por trabalhar, né? Se a gente tem uma condição de poder ficar parado, ok, né? Mas é a grande evolução, na minha opinião. Eu uso muito a ferramenta da internet, eu pego treinos e transformo nos meus. Eu quero fazer um treino de transição ofensiva. Eu tenho opções de um Guardiola, de um Sampaoli, né? Mourinho, o que a internet te dá isso? Claro que tu tem que transformar isso para o teu treinamento, para o teu atleta, para a tua condição de trabalho, que às vezes nos falta, né, um campo na condição que a gente gostaria, mas tem muita informação e isso eu acho que é importante. E sem contar, na minha opinião, o que mais
passa para o treinador seriam assistir jogos. Independente do campeonato, tu sempre busca alguma questão. E até citando uma situação, ano passado no Gauchão nós tivemos assim, no início do Gauchão nós deixamos de vencer o Caxias. Em Caxias tomamos 3 gols de bola parada. Nós estávamos vencendo até o último minuto. Pós-jogo Caxias, eu fui na internet, procurei bolas paradas, achei uma marcação mista do Benfica, passei para o Gabriel Atz e para a minha comissão, disse, nós vamos trabalhar a partir de agora essa bola parada, e não tomamos mais gol depois no campeonato em cima dessa informação. Copiamos, né, uma coisa boa que era do Benfica, né, uma marcação mista, e se transformou. Hoje eu uso a mesma marcação mista ainda desse ano porque ela deu certo. Para mim é a que mais funciona. Pro torcedor em casa entender, existem na realidade 2 tipos e agora um terceiro que seria a mista. Existe a marcação homem a homem, que eu acho que é a mais tradicional, a de sempre, e a por posição. Por exemplo, você fica ali na marca do pênalti, aquela é a tua área. Quem fica no primeiro poste, quem fica lá atrás. E tem a mista, que é um pouquinho de cada, que também está sendo usado agora pelos clubes. Na verdade, a mista, nós utilizamos 5 homens parados e 2 marcando individual, né? Aqueles jogadores que melhor cabeceiam, né? Eu até revi pós-jogo de sábado a cabeçada do Kahneman e é visível onde estava o nosso erro, né? O nosso primeiro homem posicionado no primeiro pau, ele teria que estar 1 passo para trás e ele estava 1 passo para frente, a bola encobriu ele. Se ele estivesse no lugar exato, o Kahneman não tinha cabeceado. É o futebol. E tem uma que é pouco usada, mas que eu gostava muito, que naquela época da seleção brasileira, o Parreira colocou o Adriano para ser o caçador da bola. Ele fazia a marcação e o Adriano era o cara que entra sempre na bola. Onde a bola estava, ele estava. Acho que também é uma situação que a gente explora pouco aqui no Brasil. Mas enfim, eu quero sobre a tua situação, a tua vida. 2013, a gente falou há pouco, venceu o Grêmio na Arena. Primeira vitória de um time brasileiro contra o Grêmio na Arena. Fez um jogo fantástico ano passado, que para mim, das atuações, foi o melhor, que tu massacrou o Internacional ano passado em Bento Gonçalves. Esse ano também uma vitória. A tua carreira, Benhur, qual o teu planejamento? Tá fazendo boas campanhas, bons trabalhos? Olha, na verdade, o meu primeiro trabalho, assim, que eu me senti treinador foi em 2010 com o título do Cruzeiro, né, campeão da Série A2, né, estava há 32 anos na segunda divisão, então isso deu um up na minha carreira e a gente vai tentando evoluir, aí tem altos e baixos. Hoje eu me sinto bem maduro já na minha carreira, me sinto muito tranquilo, trabalho sempre com muita tranquilidade. Em alguns momentos, eu sou bem sério, eu deixei de sair do Rio Grande do Sul, tive algumas propostas, pensando muito na questão da minha família, das minhas filhas, né? Eu evitei. A minha presença perto delas eu achava muito importante. Agora não, agora eu já vejo que eu já me sinto maduro para assumir alguma situação fora do estado, né? Ou no próprio estado, claro. Nós temos um ótimo estado para trabalho, nossos treinadores têm feito muito sucesso e temos grandes equipes, né? Então chegou o momento agora, tomara que a gente consiga fazer um grande gauchão. Quero dar um up na minha carreira, quero passar por uma série de brasileiro. Eu já venho 2 anos seguidos Série D, já está na hora de uma C, de repente uma B, mas aí depende muito também do trabalho da gente. E estou aí galgando de novo aí um gauchão bom no Cruzeiro. Eu acho que poderia me dar uma condição bom de trabalho no segundo semestre. Benhur, obrigado por nos atender aqui no canal Futebol Gaúcho. Sucesso na tua carreira e o café tá pago. Pelo menos isso tu ganhou depois de vencer o Grêmio. Muito obrigado, a gente está sempre aberto a convites aí, desejando sucesso a vocês e com certeza ao Cruzeiro nós vamos fazer um campeonato bom de novo. Tá certo. Benhur Pereira, técnico do Cruzeiro, aqui de Porto Alegre, Cachoeirinha, região metropolitana, como queira, conversando conosco. Valeu, João Batista Filho, conversando aí com o Benhur Pereira, técnico do Cruzeiro, que faz boa campanha no Campeonato Gaúcho. Aliás, nós falamos da tabela de classificação do Gauchão Ipiranga 2018. Vamos dar uma conferida nos jogos que nós temos pelo Campeonato Gaúcho. Lembrando que a 7ª rodada do Gauchão, ela já teve uma primeira partida. O Grêmio, na quarta-feira da semana passada, no dia 7, venceu o Brasil de Pelotas de virada dentro da Arena pelo placar de 2-1. Amanhã, dia 14, jogarão no estádio 19 de outubro, lá em Juí, o São Luís contra o São Paulo.
O São José joga em casa, dentro do Paço da Areia, contra o Avenida de Santa Cruz. E o Veranópolis, lá no Antônio Davi Farina, vai receber o líder Caxias. Na quinta-feira, dia 15, o Internacional joga contra o Juventude dentro do Gigante da Beira-Rio. E no dia 21 de fevereiro, o jogo que fecha a 7ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018, o Novo Hamburgo jogando no Estádio do Vale contra o Cruzeiro. Aí, portanto, a tabela da 7ª rodada do Campeonato Gaúcho Ipiranga 2018. Já no programa Futebol Gaúcho da semana passada, nós começamos a trazer algumas entrevistas com dirigentes, presidentes dos clubes que vão disputar a partir do mês de março a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E a repórter Júlia Goulart conversou novamente com mais 3 dirigentes. E essa matéria que a gente confere agora, Júlia Goulart conversando com presidentes de clubes que vão disputar a partir de março a divisão de acesso do futebol gaúcho. Vai conversar agora com o presidente do União Frederiquense, Edson Cantarelli. Bem-vindo mais uma vez ao canal Futebol Gaúcho. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. É um prazer e parabenizar vocês por esse trabalho, por valorizar nós do interior, que fizemos um trabalho árduo aí para manter o futebol gaúcho vivo. Tu estavas me contando em off que, né, esse ano o União Frederiquense não classificou, mas foi por uma boa causa, né? A gente, no nosso planejamento, nós colocamos que o 2017 nós tínhamos que acabar a parte do gramado da arena do União Frederiquense e nós começar a jogar na nossa arena. E essa semana foi uma semana muito feliz porque a gente concluiu o plantio do gramado, então era uma etapa muito importante, deu tudo certo, o sistema de irrigação, do colchão drenante, do plantio da grama. A gente ficou muito satisfeito, né? A empresa que plantou é uma empresa referência, que faz o mesmo, tudo que foi feito lá é o mesmo que acontece na Arena do Grêmio e no Beira-Rio. Então agora a gente está feliz também com a tabela aqui, vamos ter um tempinho mais, né? Ainda falta a questão das arquibancadas, então a gente espera liberar aí uns 2.000 lugares para o dia 11, quando a gente vai jogar a segunda rodada em casa, um domingo, convocar todo o nosso torcedor para um jogo muito festivo, dia 11 de março. O nosso torcedor está merecendo, né? Nós estamos construindo uma arena sem nenhum real de recurso público, é o nosso torcedor que está construindo a arena. Então esse torcedor merece. Nós estamos já com 23 atletas contratados, inclusive 4 são jogadores de Série A, que estão vinculados com clubes de Série A. A gente está fazendo um investimento forte, uma equipe bastante competitiva, mas é um campeonato muito difícil, né? Como a gente ouviu hoje o presidente da federação colocar, posso dizer que a divisão de acesso é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. São muitas equipes, é muito igual, muitas equipes tradicionais, centenárias, então a gente vai ser competitivo. Agora não dá para dizer quem vai subir porque vai ser muito difícil. A gente trabalha para isso, né? Para voltar em 2019 bem, né? Com um trabalho consistente. A ideia é, quando voltar, poder permanecer por longos anos na primeira divisão. Como é que está a montagem do elenco do Lajadense, que por muitas temporadas teve alguns jogadores que são consagrados do futebol gaúcho? Como é que está a montagem para 2018? Tá devagar esse ano, né? Em virtude de uma série de mudanças que vem acontecendo, não só no Lajadense, não só no futebol gaúcho, mas no mercado, no cenário nacional, em termos de finanças, né? Na questão financeira. Então a gente está trabalhando com bastante cautela, com bastante cuidado, para não onerar o clube, não fazer promessas ou extrapolar o orçamento do clube. A gente tem um pouquinho de dificuldade na questão de público, por a arena estar um pouco retirada da cidade, por Lajeado estar muito próximo de Porto Alegre, então Lajeado tem muitos torcedores da dupla Grenal, então isso dificulta um pouquinho. Mas já há 2 anos vem se fazendo um trabalho nas categorias de base, de aproveitar mais atletas de categorias de base que são da nossa região. Isso faz com que as famílias retornem ao estádio, que a vizinhança venha ao estádio. Então, nosso trabalho está pautado em recuperar a nossa região, buscar mais atletas da nossa região e, com isso, fazer com que as famílias e com as pessoas da nossa região frequentem novamente o estádio com um volume maior. Nós já tivemos na primeira divisão durante 5 anos, né? Já disputamos a Copa do Brasil, a Série C,
Hoje o campeonato mais difícil do mundo é o acesso do Rio Grande do Sul. Então nós sabemos que temos aí 14, 15 adversários com potencial de subir para a primeira divisão. E nós, modestamente, temos a pretensão de conseguir isso aí. Se não conseguir, vai ser em detrimento da capacidade maior financeira e técnica dos nossos adversários. E como é que está a preparação? São Gabriel tem se reforçado? Nós estamos montando um grupo bastante qualificado, um grupo bastante novo, não muito velho, um grupo que vai criar muita dificuldade para os nossos adversários. Na semana passada nós falamos aqui no programa Futebol Gaúcho sobre os jogos dos times do Rio Grande do Sul, os gaúchos na Copa do Brasil. Falamos sobre os jogos. Agora nós vamos confirmar, indo para a tela, os próximos confrontos dos gaúchos que classificaram para a segunda fase da Copa do Brasil. O Internacional terá pela frente o confronto com o Remo do Pará, o Juventude jogará contra o Avaí de Santa Catarina e o Novo Hamburgo, campeão gaúcho, vai jogar contra o CRB de Alagoas. Esta é a segunda fase da Copa do Brasil. Uma lembrança importante, na primeira fase, jogos apenas únicos, não tem o sistema de mata-mata, sendo que o mandante tinha a obrigação de vencer. Se empatasse, o visitante estaria classificado. A partir de agora, na segunda fase, se empatar o jogo, não terá eliminação. A partida irá para os pênaltis. Então é importante destacar essa nova fórmula da Copa do Brasil no ano de 2018. E por falar em divisão de acesso do Rio Grande do Sul, nós temos uma matéria especial, agora um bate-papo do João Batista Filho com um jogador que vai disputar a partir de março a divisão de acesso com a camisa do Ipiranga de Erechim, que começou no futebol do Rio Grande do Sul, começou jogando nas categorias de base do Juventude, saiu do Brasil, rodou por muitos países e agora está de volta para o Ipiranga de Erechim. Estou falando de Tarik, que conversa agora no programa Futebol Gaúcho com o repórter João Batista Filho. O canal Futebol Gaúcho recebe a visita de Tarik, criado na base do Internacional, mas que já rodou o mundo aos 24 anos. Tarik, obrigado por atender a gente, vir tomar um cafezinho aqui conosco na Federação Gaúcha de Futebol. Conta um pouquinho da tua vida, onde é que tu jogou, onde passou, criado na base do Inter, a gente já conhece, né? Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Então, a minha carreira eu comecei no Juventude, na verdade, na base do Juventude, passei pelo Internacional, fiquei um bom tempo no Internacional, durante 7 anos. Fui para o Atlético, rodei o Japão, rodei a Indonésia, voltei para o mercado de São Paulo, para a Portuguesa, e agora estou retornando ao futebol gaúcho. Essa é a situação, vai jogar no Ipiranga de Erechim, a gente já vai falar sobre isso, mas com quem que tu jogou ali no Inter e no próprio Juventude, que a galera de casa possa conhecer um pouquinho mais? No Juventude eu joguei com o Ramiro, o Bressão, o próprio Alex Telles. No Inter, o Rodrigo Dourado, o Sacha, o Fred, e entre outros, o Alisson. E manter a amizade. Recentemente o Ramiro até estava fazendo corneta contigo no Instagram e tal. Vocês acabam mantendo uma boa amizade, né? Sim, a gente manteve a amizade, né? A gente até hoje sai para almoçar junto, jantar, brinca um com o outro. E a gente manteve isso. Bom, a saída para o mercado brasileiro, vai para o Atlético Paranaense, mas depois tem tua primeira experiência no exterior. Como é que foi morar fora, jogar fora, com quantos anos? Eu fui para fora com 22 anos, que eu fui para o Japão, passei uma temporada de 1 ano lá. É uma experiência única, não só falando sobre futebol, mas como cultural também, né? Os japoneses são muito educados e a estrutura lá é muito boa, né? Sim, são muito educados, respeitam uns aos outros. Foi uma cultura bem diferente daqui, né? Tá, e jogar na Indonésia? Na Indonésia também, mas o povo lá é apaixonado por futebol. Eles colocam 60 mil pessoas em um estádio, é como se fosse, como eu posso explicar, é uma experiência única, porque eles são totalmente apaixonados por futebol. Tá, mas assim, morar, estrutura, vida, país, como é que é? A vida na Indonésia é diferente do Japão. Estruturalmente não é tão bom, mas eu me adaptei bem a todos os lugares que eu passei. Tá, e aí sai, vem para o Brasil, joga na Portuguesa, que a gente conhece, está passando suas dificuldades, e novamente vai para o exterior, vai para jogar na Itália. Eu fui para a Itália, fiquei pouco tempo lá, tive que voltar por alguns problemas pessoais, mas foi bacana também. Não foi muito tempo, mas deu para aprender muita coisa. Tipo? O respeito que as pessoas têm um pelos outros, tanto profissionalmente também, né? Porque eles seguem à risca muitas coisas, mas foi bacana. A marcação italiana é tudo isso mesmo para um cara que joga ali como zagueiro, volante?
Sim, taticamente eles são perfeitos. Você não tem como discutir algo com o italiano sobre tática, sobre essas coisas, porque eles são perfeitos. Pois é, e aí vem o retorno para o Ipiranga de Erechim, que é justamente onde a gente entra. Um gaúcho que já rodou o mundo e agora vai jogar o Campeonato Gaúcho e a Série C pelo Ipiranga. Como é que foi esse acerto? Tu é de lá, tá perto da família também, né? Isso, eu sou natural de Erechim. Eu fiquei muito feliz com o contato que a gente teve e após algumas reuniões a gente chegou a um acordo. E o Ipiranga tem grandes objetivos para essa temporada, que uma é voltar para a Série A do futebol gaúcho e depois, consequentemente, tem a Série C. E eu espero que a gente faça uma boa campanha também na C, mas primeiro pensando na divisão de acesso, né? Pois é, qual o principal objetivo? Subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, que seria um negócio incrível, ou subir para a Série A do Campeonato Gaúcho? Eu acho que é subir para a Série A do Campeonato Gaúcho, porque o Ipiranga é uma equipe de tradição e não merece estar na Série B do Gauchão, né? Pois é. Bom, e o convívio de estar perto com a família, para um jogador de futebol que aos 24 anos rodou tanto, pesa muito para ti. O que tu mais valoriza nesse retorno, né, nessa situação de estar perto dos familiares? O que te, vamos dizer assim, pode ser o diferencial para ti, até para render melhor em campo? Claro que a decisão de voltar para Erechim, de ficar com a minha família foi importante, mas o Ipiranga me apresentou um projeto bem bacana também, então por isso que eu acabei aceitando a volta. A estrutura lá é legal? A estrutura é legal, o clube tem um estádio que é o Colosso da Lagoa, que é enorme, é um dos maiores do Brasil, falando de campo, de gramado, né? E tem uma estrutura muito boa, como a suplementação, campos para treino, é uma equipe que vai incomodar na divisão de acesso. Tarek, obrigado por vir aqui, tomar esse cafezinho conosco. Obrigado. Grande abraço e seja sempre bem-vindo na federação. Obrigado, uma boa tarde a todos. Tarek, volante criado na base do Ju, do Inter, agora de volta ao Ipiranga de Erechim. Valeu, João Batista Filho, conversando com o Tarek. E com esta matéria a gente chega ao fim de mais um programa Futebol Gaúcho. Agradecendo a audiência de todos e, claro, contando com a sua participação, a sua interatividade pelas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e principalmente, toda terça-feira, 7h30 da noite, além das mídias sociais, aqui no Canal 6 da NET TV. Muito obrigado pela parceria de todos. Canal Futebol Gaúcho. Aqui a gente sempre trata o futebol praticado no Rio Grande do Sul com muita categoria. Até mais!